Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? O tio André vai fazer uma videoaula aqui, certo? Para a gente relembrar alguns conteúdos que nós já estudamos, tudo bem? Bom, então eu vou começar aqui agora com vocês com o sistema de numeração decimal, certo? Que nós estudamos. Bom, o sistema de numeração decimal, ele abrange, né? Abrange lá no capítulo 1. E para iniciar, primeiro nós vamos relembrar aqui o que são números naturais, certo? Bom, conjunto dos números naturais, né, como se diz, são os números formados por valores positivos, certo? Começando com zero. Então, como vocês podem olhar no nosso exemplo aí abaixo, tá aí, né, n igual, aí abre chaves, né, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Lá no finalzinho, né, tem esses 3 pontos. Então, os 3 pontinhos indicam que ele é um conjunto infinito. Então, o sistema de numeração decimal, ele serve para fazer contagem, né? Por exemplo, quantidade de cadeiras numa sala de aula, quantidade de irmãos, quantidade de pessoas que tem na sua casa, certo? Quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus, né? Então, qualquer valor que representa um número inteiro, né, positivo, são chamados de números naturais, ok? E, bom, a representação dos números naturais, né, nós utilizamos os dígitos ou também algarismos, né, como eles são conhecidos, né, que é do 0 até o 9, e com esses algarismos nós podemos escrever qualquer numeral ou número, né? Bom, continuando. Observando aqui um exemplo da página 88, né, o número 131, o algarismo 1, ele é usado para representar uma centena. Então, a centena é a mesma coisa que 100 unidades, ok? E o algarismo 3, ele é representado, né, ele está sendo representado por dezenas, 3 dezenas, que é a mesma coisa que 30 unidades. E depois nós temos aí o número 1, que é apenas uma unidade. Então, nosso sistema de numeração decimal, nós podemos falar que a gente agrupa de 10 em 10 para fazer as contagens, que a gente utiliza os algarismos, né, ou dígitos, que é do 0 até o 9 para escrevê-los, e nós também seguimos o princípio de posição decimal, que cada algarismo, dependendo do número que você escreve, ele vai estar ocupando uma posição, ok? Bom, na página 90, né, nós fizemos um exercício, que foi o 7, só para a gente relembrar aí, né, complete os itens considerando a sequência dos números naturais. Então, os números naturais na letra A de um algarismo vão do 0 até o 9. Com 2 algarismos, nós vimos que é do 10 até o 99. Com 3 algarismos, que é do 100 até o 999. Os números naturais com 4 algarismos, que eles vão do 1000 até o 9999, ok? Bom, em seguida, ordens e classes. Para entender melhor o significado de um número e facilitar a sua leitura, nós o separamos em ordens e classes, ok? Você já viu que cada algarismo corresponde a uma ordem. Então, se você vê um número que ele tem, por exemplo, 4 algarismos, ele tem 4 ordens, tá ok? E para a gente identificar também um número, como que ele é separado às classes? Bom, cada classe ela é composta por 3 algarismos, a não ser a última classe que ela pode ter 3, 2 ou apenas um algarismo. Olha a dica aí do lado. Você já sabe também que as ordens são numeradas da direita para a esquerda, uma outra informação importante, tá? Então, vamos dar continuidade aí. Nós temos aí um exemplo com as classes das unidades simples, com a classe dos milhares, com as classes dos milhões, e também nós temos as classes dos bilhões, que já também vamos abordar, ok? Então, nós temos aí, né, primeira ordem, segunda ordem, até a nona ordem. E nós temos a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né, e assim por diante, ok? Bom, olha um exemplo aí, ó, que nós temos um outro valor, né, sendo representado, né, o algarismo 2 está na primeira posição, primeira ordem, que representa 2 unidades, depois o algarismo 9, que está na segunda posição, segunda ordem, 9 dezenas, né, que é a mesma coisa que 90 unidades, e assim nós vamos colocando todos
os algarismos que está representando da primeira até a sexta posição, ok? Que por último aí é o algarismo 2, né, que está na sexta posição, que está representando 2 centenas de milhar, tá bom? Então, novamente, o quadro aí abaixo, né, para a gente estar representando esse valor, que é 299.792, tá bom? Bom, classe dos bilhões, né? Alguns exercícios lá da página 95 que nós fizemos. Qual é o maior número com 9 ordens, né? Então, nós já temos ele aí, vocês já responderam ele, 999.999.999. Qual é o sucessor dele? Né? 1 bilhão. Aí nós fizemos o exercício 2 também, né? Segundo a Organização das Nações Unidas, a população mundial atingiu 7 bilhões de pessoas em 2011. Então, pediu para a gente escrever esse número utilizando algarismo. Então, olha aí. Depois, escreva como se lê o número de habitantes, né, de acordo com a ONU. Na letra A, o país mais populoso do mundo era a China em 2017. Olha a população da China aí, que é de 1 bilhão 379 milhões 303 mil, ok? Esse valor, ele tem 10 ordens e 4 classes. Aí a letra B, o segundo país mais populoso do mundo em 2017 era a Índia. Olha a população aí também, vamos fazer a representação. 1 bilhão 281 mil 935, perdão, 1 bilhão 281 milhões 935.911, ok? Então, esse valor tem 10 ordens e 4 classes, tá bom? Dando continuidade também, nós abordamos o conteúdo sobre arredondamentos, ok? Fizemos alguns exercícios lá na página 97. Então, para a gente recordar, quando você trabalha com o último algarismo, que ele começa ali do 1 e vai até o 4, para você retirar ele na hora de você fazer o arredondamento, você vai conservar o outro algarismo que está à esquerda dele. Ou se esse valor esse último algarismo for 5, 6, 7, 8 ou 9, quando a gente retirar esse algarismo que a gente deseja arredondar, nós vamos acrescentar uma unidade no outro algarismo. Para ficar mais claro, vamos observar o exercício. Olha só, vamos arredondar 735 para a ordem de centena mais próxima. Então, o 7 está até destacado. Aí a gente observa na reta que 735 ele está mais próximo de 700 ou de 800. Então, quando você olha a reta, ele está mais próximo do 700. Então, se a gente for fazer o arredondamento dele para a centena mais próxima, então nós vamos arredondá-lo para 700, ok? Aí vem os exercícios logo abaixo aí. Letra A, 14.830, o 4, né, em destaque, então nós vamos arredondar para a unidade de milhar exata mais próxima. Então, novamente a reta, 14.830, olhando o desenho, você olha lá, 14 mil ou 15 mil, de quem que ele está mais próximo? Então, 15 mil. Então, a letra A, a resposta é 15 mil. Aí depois nós temos aí a letra B, letra C, letra D e até a letra I. Então, atividades também que nós resolvemos em sala, ok? Bom, no segundo capítulo nós trabalhamos sólidos geométricos e geometria plana. Para a gente começar, primeiro, né, sólidos geométricos. Nós vimos que ele tem a seguinte divisão. Ele se divide em poliedros e corpos redondos. Os poliedros são sólidos geométricos que têm todas as faces planas, por isso eles não podem rolar. E os corpos redondos são sólidos geométricos que podem rolar, certo? Pois possuem pelo menos uma parte curva, arredondada, não plana. Né? Vamos dar continuidade aí, um exercício da página 106, alguns sólidos geométricos para a gente fazer a identificação entre poliedros e corpos redondos. Então, os poliedros a gente pode observar que é a letra A D, a F e a G. Os corpos redondos são representados aí nas alternativas B, C, E e H, ok? Dando continuidade aqui na página 107, um detalhe aqui interessante para a gente observar também é a questão das definições de vértice, face e aresta.
Então, dá uma olhadinha, né, na nossa atividades aí da página 107, o exercício 4, para a gente fazer essa identificação de vértice, face e aresta. O vértice é o pontinho, né? Ele é a união entre três, né, arestas. As arestas são essas linhas e as faces são essas regiões planas, né? Ou seja, quando você observa, por exemplo, aí esse paralelepípedo, então, ao redor dele, né, essas regiões planas retangulares são chamadas de faces. Bom, principais poliedros, né? A gente vai falar sobre dois aqui, que são os prismas e as pirâmides. Né? Primeiro, os prismas. Como nós já sabemos, prisma ele é um poliedro que tem duas bases iguais e paralelas. Né? Aí, observando o exercício logo abaixo, né, esses prismas eles podem ser, vamos olhar lá o primeiro, prisma de base triangular, o segundo, prisma de base pentagonal, prisma de base retangular, que é o paralelepípedo também, né, bastante conhecido. Por último, né, o prisma que tem todas as faces quadradas, que é o cubo, ok? E, como eu falei, né, nós temos também as pirâmides. A pirâmide é um poliedro que tem apenas uma base, que ela pode ser triangular, quadrada, retangular, pentagonal. Então, olha aí na página 109 as atividades que nós fizemos. Na letra A, essa pirâmide ela tem a base quadrada, a segunda triangular e a terceira aí, base pentagonal, ok? Bom, em seguida também abordamos o estudo sobre polígonos, né? Como vocês sabem, polígono é uma forma geométrica formada por linhas retas que elas não se cruzam, ok? Porém, né, são formas, né, fechadas. Então, a característica aí do exercício 3, lá na página 121, que ele tem o vértice e também tem o lado. Então, preenchendo essa tabela aí, o primeiro polígono com 3 lados, né, e 3 vértices é o triângulo. Depois nós temos o quadrilátero, né, depois nós temos o pentágono e por último nós temos aí o hexágono ou o hexágono, ok? Bom, um outro conceito também, né, que ficou para vocês como atividades remotas foi reta, semirreta, né, e também segmento de reta. Então, olha só, imagina um segmento de reta AB, essa parte destacada aí, né, mais escura de A até B, prolongando-se indefinidamente nos dois sentidos. Então, você olha de verde aí, ela está continuando tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Essa figura que você imaginou, ela é uma reta. O desenho é apenas uma representação dela. Indicamos essa reta, né, com sentido aí AB ou BA. Observa, né, que o livro que ele está sendo printado, então, na verdade, essa representação AB, ela tem que ter a setinha para os dois lados. No nosso exemplo do livro, só está para um lado, então, representa uma semirreta, que é o segundo tópico que nós vamos comentar, ó, logo abaixo aí, semirreta, né, vamos passar. Ah, tá. Antes disso aí, só observando aí para a gente escrever duas retas, né? RP, olha aí, né? Representação, nós colocamos uma setinha tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E depois a EHS, mesma coisa, né? Essa setinha indica que ela continua, tá bom? Então, depois o exercício 2 são as semirretas. Semirretas, ela já se difere da reta pelo seguinte, ela tem origem, mas ela não tem fim à outra extremidade. Agora a reta não, ela é infinita para os dois lados, tá? Então, o exercício 2 da página 123, aí na alternativa B, nós temos uns segmentos aí, nós vamos traçar as semirretas, MX, certo? Então, observamos que a reta está com a setinha para o lado do X, então ela é infinita, no caso aí para cima, nesse sentido da diagonal. Nós temos aí para fazer uma outra semirreta que é a CE, então observa que a setinha no desenho, na letra B, está representada para o lado do E, então ele vai ser infinito aí, né, para baixo, nessa diagonal aí, para baixo, né, para o lado direito. Na página 126, alguns exercícios que nós falamos, né, sobre retas paralelas e retas concorrentes. Retas paralelas, elas têm a mesma direção, o mesmo sentido, porém elas não se encontram, né, elas também estão no mesmo plano. As retas concorrentes, elas também estão no mesmo plano e elas têm o quê? Apenas um ponto em comum. Então, quando a gente observa ele na letra A, são retas concorrentes.
A letra E é um caso especial de retas concorrentes, que também são chamadas de perpendiculares. Depois nós vamos estar abordando esse significado. A letra B são retas paralelas, assim como a letra F. Agora, se você olha a letra D, elas são concorrentes. Ah, tio, mas elas não estão se encontrando. Mas se você prolongar as duas, né, em algum ponto elas vão se encontrar, ok? Bom, também um outro tópico aí para a gente estar abordando são os deslocamentos no plano. Então, nós temos aí os pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Bom, para você localizar aí o ponto A, o tio até mandou uma atividade para vocês brincar de batalha naval, né, com um amigo, né, um parente aí dentro de casa, né, ou até mesmo a família. Então, para a gente representar esse ponto A aqui, nós vamos retirar aqui, né, vamos olhar aqui o seguinte valor, né, um valor, nós vamos sair aqui, ó, 1, nós vamos ligar 1 e 3, então nós vamos marcar o ponto A. Depois o ponto B, nós vamos ligar aqui 3 e 3, então aqui é uma outra localização, no caso do ponto B. Aí o segundo plano aí para a gente localizar o ponto C, que é os pontos aí 2 e 4, ok? Depois, outros valores, né, que a gente pode observar no segundo, terceiro e quarto plano, né? Então, logo abaixo aí para que vocês completaram. Para ir do ponto A até o ponto B, eu devo andar 2 unidades para a direita. Depois, para ir do ponto C até o ponto D, eu devo andar 3 unidades para baixo. Para ir do ponto E até o ponto F, eu devo andar 2 unidades para cima. E depois, para ir do ponto G até o ponto H, eu devo andar 3 unidades para a esquerda, tá? Então, se você ficou com dúvida nessa questão de localizar os pontos, é o seguinte, o primeiro valor aqui desse par ordenado sempre vai estar nessa reta aqui na horizontal. Igual aqui, vamos olhar esse ponto G, que é 4 e 1. Então, esse ponto G, 4, nós vamos olhar nessa reta da horizontal e 1, nós vamos olhar na reta vertical. Então, nós vamos marcar o ponto G aqui nesse pontinho, ok? Bom, aí logo abaixo, né, da página 131, ele localiza, né, outros pontos e depois pede para a gente dar qual é a coordenada dos pontos, por exemplo, aí, o L. Então, se você olhar aí o L, ele está localizado aqui na coordenada 2 e 2. Você olha o ponto J, ele está na coordenada 2 e 3, né? Ele está um acima aí do L. Depois aí na letra C, vamos localizar o par ordenado que está a localização de L, que é o que? 4 e 2. E depois também nós temos aqui a localização do par ordenado K, que é 2 e 4, ok? Então, turma, essa é um breve, né, resumo do conteúdo, né, do primeiro e segundo capítulo que nós fizemos, e logo após o tio vai começar então com as correções, né, e explicações do terceiro capítulo. Obrigado.